Vila 7 de Julho, a história que nos une. Em cada rua, em cada sorriso, a Vila 7 de Julho guarda uma história de superação. Este lugar nasceu de uma tragédia da natureza, mas se transformou em um lar construído com coragem, união e esperança. Neste documentário, vamos voltar no tempo e reviver os primeiros passos dessa história. E quem vai nos guiar nessa viagem são 3 pessoas que viveram tudo intensamente: dor, luta e a incrível força para recomeçar. Eu sou integrante de uma das famílias que moravam ao longo do Rio do Peixe e que foram atingidas pela forte enchente de 1983. Meu nome é Gisela Nara Martins, eu sou filha de Francisco Martins e Maria Odete Martins, hoje já falecidos. O meu pai era ferroviário, trabalhava na estação ferroviária e nós morávamos muito próximo ao Rio do Peixe, para baixo dos trilhos. E nós somos uma das famílias que fomos atingidas e que na época ficamos conhecidos como os flagelados da enchente. Eu vou contar para vocês um pouco da história do que aconteceu naqueles dias próximo ao dia 7 de julho de 1983. Vamos voltar no tempo? Dia 4 e 5 de julho era inverno, mas tinha um clima quente no ar. E na noite do dia 5 houve uma tempestade, com ventos muito fortes, né? A gente sentia que tinha um ar quente naquele dia. E houve uma tempestade. Ao lado da minha casa caíram árvores. No dia 6, o tempo continuou chovendo fraco durante o dia inteiro. Já havia uma movimentação grande, porque quando o rio enchia, estava todo mundo sempre preocupado se o rio atingiria as casas. Na minha casa, algumas vezes chegou até a cozinha. Mas a comunicação existia, era pela estrada de ferro, pelo telefone da estrada de ferro. E o meu pai, na época, agente de estação, ligava para Calmon, para Caçador, e lá eles informavam que, como eles diziam os antigos, na cabeceira do rio, estava chovendo e chovendo muito. Mas o dia 6 transcorreu com uma chuva não forte, até as 4 da tarde. Nós retiramos as nossas coisas da nossa casa e colocamos na estrada de ferro, que é para cima dos trilhos do trem. As outras casas, que ao longo da estrada, a estrada Beira-Rio, a estrada Beira-Rio começava entre o posto de gasolina do São José d'Ambrosio e o Hotel Bevilacqua. E ela vinha passando por toda a extremidade, a lateral da estrada de ferro. Nesse trajeto dessa estrada, tinham aproximadamente 70 casas. Para frente da Ponte Pêncil, tinham 60 e poucas casas. E para cá, era a casa dos ferroviários, que era do meu pai e do Aguinaldo. Durante o dia 6, nós tiramos as coisas de dentro de casa, levamos para a estação ferroviária, porque o nível da nossa casa para a estação ferroviária era uns 2 metros acima. Então a gente nunca imaginou que o rio chegaria até a estrada de ferro. Eu na época, eu tinha 14, logo ia fazer 15 anos, eu tinha nos meus irmãos, e não era seguro para nós aqui na cidade. Então nós fomos levados lá para o Ouro, para uma casa em segurança, todas as crianças da família. Mas meu pai e minha mãe permaneceram na estrada de ferro, aqui na estação, e aí a chuva apertou, o Rio do Peixe aumentou, porque chovia muito, muito para o lado de Caçador. E aqui a chuva começou a se intensificar, aí pelas 17 horas da tarde. E aí houve o represamento do Rio Capinzal. Assim que represou o Rio Capinzal, a rua Ernesto Ackmann começou a se encher de água. E eu me lembro que nós tínhamos um carro, uma Brasília, e nós esquecemos dentro da garagem. E nesse momento as pessoas lembraram: meu Deus, e o carro do seu Chico? Não tinha mais por onde sair.
Então as pessoas se juntaram, né, e conseguiram levar o carro do meu pai até o outro lado. A partir das 18 horas, a chuva se intensificou muito. Quem achava que não ia atingir suas casas foi pego de surpresa, porque a água veio com muita força e com muita rapidez, muita rapidez. Muitas pessoas não conseguiram tirar as coisas de dentro das suas casas. Muitos caminhões transitavam querendo ajudar e as pessoas iam jogando as coisas para cima. Meu pai e minha mãe insistiram em ficar dentro da estação ferroviária, mas chegou num limite que a água já estava quase no joelho deles e eles foram tirados de bote de dentro da estação ferroviária. A correnteza da água era muito forte, era muito forte. Já tinha sido cortada a energia elétrica, não existia mais comunicação. O que descia pelo rio era animais, era tanques de caminhão que a gente via, que passavam boiando, né? Casas, eram galhos, troncos de árvore. Então foi interditado a ponte de Neubornhausen, né? Porque a ponte Pêncil, ela já tinha sido destruída. A partir das 20 horas da noite, a chuva se intensificou. Eram muitos raios, era uma chuva torrencial, e com essa chuva que veio lá da cabeceira do rio, chegou até Capinzal e chegou com força total. Foi uma noite, ninguém dormiu praticamente, né? Porque as pessoas faziam caminhadas nas ruas de cima, onde podiam enxergar com lanternas. E o meu pai e minha mãe, que estavam abrigados numa casa num nível superior, da dona Naira Andrione e o seu falecido Neide, eles tinham focos de luz, e foi bem no momento que eles viram que a nossa casa, com a correnteza da água, ela se levantou inteira e foi ao encontro da ponte Pêncil, e lá ela estourou. Foi a madrugada toda chovendo. No dia seguinte, a chuva acalmou, mas a água continuava com força total e varreu o que tinha na beira do rio. Não sobrou absolutamente nada. Quem conseguiu sair de casa, saiu com a roupa do corpo. Olá, meu nome é Mary Irineia Frank, sou moradora de Capinzal há 46 anos. Nasci na cidade vizinha aqui de Ipira, né? Nos meus primeiros anos de vida, morei com minha família aqui em Capinzal, aqui nas margens do Rio do Peixe, né? Na qual teve a enchente de 1983. Eu tinha 5 anos na época, né? Morava com minha família aqui e me recordo que uma noite antes, no dia 6 de julho, teve uma noite assim de ventos fortes e muita chuva, no qual acabou ocasionando, né, a enchente do dia 7 de julho, né. Me recordo que, como eu era criança ainda, né, muito pequena, morava a minha mãe, meu pai, eu e um irmãozinho meu de 5 meses, né. E na época, quando as águas subiram rapidamente, né, no dia 7 de julho, meu pai, como era funcionário da madeireira Acman aqui, minha mãe era funcionária da BRF, que antigamente era a Perdigão, né? A Perdigão naquela época cedeu uma sala para que as famílias se abrigassem, que as famílias que conseguiram tirar seus pertences de suas casas levassem até essa sala. E a minha família também foi uma das mais atingidas ali, no qual a casa que a gente morava, né, cedida pela empresa da madeireira Acma, foi tudo embora, né. Me recordo que, como eu era muito pequena, me recordo de eu caminhando nos trilhos aqui, né, da nossa nosso trilho do trem aqui, né, e só vendo água depois descendo, né, quando já baixou um pouco as águas, só água, madeira, móveis, tudo indo embora, né. Então foi uma época assim bem difícil, bem triste, né, para as famílias que moravam aqui, né, para a gente que hoje já adulto, né, a gente se recorda com tristeza daquela época, daquele momento, vendo a nossa querida Capinzal sofrendo aquela enchente, muitas famílias sofrendo e muitas não tendo para onde ir, né.
Então, quem tinha um terreno aqui, quem era proprietário de casa, de lotes, foram beneficiados tendo direito a um lote na Vila 7 de Julho, que hoje é a nossa querida Vila 7 de Julho, né? Meu pai hoje ainda mora na Vila 7, né? No mesmo lugar, né, da época que ele ganhou o terreno lá, que como foi modificado, né? Quem tinha aqui ganhou lá. Então meu pai até hoje reside no mesmo local ainda lá, né? Meu nome é Noêmia Mombaque e tenho 76 anos. E nós viemos morar em Capinzal em ano 1973. Mas daí nós morávamos na beira do rio, onde que deu a enchente de 83. Aquilo foi muito triste para nós, porque pegou nós mais de surpresa. Nós estávamos dormindo, era 5 horas da madrugada, se acordemos com buzina de carro, grito de cachorro, e daí levantemos, a água já estava atrás da casa. Daí conseguimos tirar os móveis, como tirando roupa, depois veio a turma da Perdigão, daí eles ajudaram a tirar os móveis, mas ficou bastante coisa ainda dentro de casa. E quando foi de tarde, pelas 3 horas, já estava tudo inundado de água. E daí as casas foi embora mesmo, era de noite. Era umas 11, meia-noite por aí. Quando começaram as casas, umas iam abaixando na água, assim, indo tudo desmanchando. Uma batia na outra e assim foi indo. Daí, no outro dia, quando abaixou a água, 2 dias depois, daí fomos ver que as casas, tinha sobrado 3 casas, só o resto foi tudo embora. Foi muito triste naquela época. Mas daí depois nós troquemos nossos lotes com a prefeitura e daí nós ganhamos o lote aqui na Vila 7. Que daí nós ganhamos a casa, que foi lá de uma barragem lá de Santiago, Paraná. Eles doaram as casas, daí foi construído aí. E daí em 84 nós viemos morar nessa casa aqui. Daí já faz todos esses anos. Só que quando nós viemos morar aqui, nós não tinha água, não tinha nada. Nós tinha que se virar com tudo. Não tinha mercado, não tinha nada ali para cima. Era estrada de chão. Era bem sofrido no começo. Mas agora, graças a Deus, estamos bem. Temos tudo aqui já. O que precisa, nós temos aqui. E um lugar muito bom de morar aqui. Esperemos que nunca mais aconteça nada com nós aí. E apesar de toda essa tristeza, né, que aconteceu, da água levando suas casas embora, nossas histórias embora, nossas vidas, né, embora, a vida que eu digo assim, aquela vida interior que cada um tinha a sua história, né, indo embora, também temos que pensar no lado positivo, né? No lado bom que isso tudo trouxe. Então, hoje temos a nossa querida área de lazer, Arnaldo Favorito, aqui, que muitas famílias hoje podem usufruir, trazendo seus filhos, fazendo um piquenique, fazendo sua caminhada, né? Respirando um ar puro. Então, também trouxe esse benefício, né, para a nossa cidade, para os nossos munícipes, né? Também criando o nosso loteamento, Vila 7 de Julho, que anos atrás era só aquele loteamento, só as casinhas das pessoas que foram atingidas pela água da enchente, né? E hoje é um loteamento lindo, né? Expandiu, já não se vê mais terrenos vazios, todos têm casas, construções, né? Então, assim, o nosso bairro ficou um bairro bonito, grande, né? E que trouxe também o seu lado bom, toda essa tristeza aí, né? Então, acho que esperança é a palavra que encaixa nisso tudo, né? Que cada um que foi atingido aqui tinha esperança de um dia melhor, de uma vida melhor, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. Deus não tira nada de nós se não for para dar algo melhor, né? Então, teve que acontecer tudo aquilo para hoje termos a nossa área de lazer,
né, ter esse espaço lindo que temos aqui e ter a nossa Vila 7 de Julho. Eu quero deixar uma mensagem, quem assistir esse vídeo, que não se desanimem com nada. Deus dá força pra gente. O que nós sofremos aquela vez na enchente, mas Deus deu força para nós, que nós conseguimos tudo que nós queríamos. E que não se desanimem, que tenha fé em Deus e ajude as outras pessoas que precisam. E é tudo assim, a gente às vezes ganha bastante, em questão de minutos perde tudo. Mas assim a gente vai levando a vida, ajudando os outros, fazendo bem. E essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo. Então, finalizando sobre a história da enchente de 1983, ela deixou suas marcas, mas ela fortaleceu. E o que eu tenho para dizer é que a gente tem que saber que tem que viver o hoje. Muita coisa que a gente tinha guardado, que a gente não usava, foi embora. Nenhuma morte aconteceu. Teve alguns ferimentos na época e tal, mas o que fica de mensagem é que a vida vale muito. A vida vale muito. As coisas, elas podem ir, as coisas materiais, a gente reconstrói com a solidariedade, com a ajuda do próximo, com esse amor que Capinzal sempre demonstrou, né, pelas pessoas que vivem aqui. Eu amo Capinzal e eu acho que essa cidade demonstra cada vez mais que ela é solidária e que as pessoas se abraçam e se ajudam. Então viva hoje. Com a natureza a gente nunca sabe o que pode vir, o que pode acontecer. E sem falar, né, que o respeito à natureza ele tem que ser maior que tudo, porque contra ela a gente não consegue lutar. A Vila 7 de Julho não é apenas um lugar no mapa. É um símbolo de resiliência, união e esperança. A história contada aqui é um lembrete de que mesmo diante das maiores tempestades, a força de uma comunidade pode transformar perdas em novos começos. Que as memórias preservadas neste documentário inspirem futuras gerações a valorizar as suas raízes e a construir juntos um futuro ainda melhor.